Tudo certo, tudo pronto. Iniciando a coletiva com o professor Gerson Testoni. Vamos ouvir então o que diz o Testoni. Gerson Testoni falando. Boa noite, Testoni. Qual é a avaliação e o entendimento da comissão técnica do desempenho do Ipiranga nesse jogo de hoje, o resultado de empate e até aqui nesses 4 jogos, o que o Ipiranga apresentou e segue sendo a segunda pior defesa do campeonato? Vamos ouvir o técnico Gerson Testoni. Boa noite a todos. Primeiramente, sobre o desempenho, não foi bom. A gente sabe disso, a gente já conversou no vestiário. Eu acho que nesse momento cada um tem que assumir a responsabilidade. Eu, como treinador, a máxima. Não fujo disso nunca, faz parte do meu trabalho. Sobre a competição, o resultado também não foi bom. A gente esperava uma vitória, né? Infelizmente não veio. A gente trabalhou para isso. A questão do jogo em si, como eu falei, acho que foi um jogo muito de primeira e segunda bola, onde a nossa equipe não se encontrou muito, a nossa equipe estava muito espaçada, até pela situação de primeira bola que a gente não vinha ganhando, e aí a gente teve dificuldades durante a partida. Agora é trabalhar, ajustar o que tem que ajustar. A gente, como eu falei, a gente sabe que não fez um grande jogo, que a gente precisa melhorar, principalmente nesse, né, e do Inter, o último. Até o Caxias, acho que a equipe teve um rendimento, acho que a equipe jogou bem. Para falar da defesa menos vazada, tem que deixar claro que às vezes não é só culpa da defesa, é culpa desde lá da frente também. Eu acho que o futebol é coletivo, quando se faz gol, se constrói lá de trás, e quando se sofre gols também, às vezes o problema vem lá da frente também, uma pressão, alguma situação, ou da segunda linha. Então, nunca é só de um setor só, né? A gente tem que ter essa avaliação e a gente, dentro do processo, a gente sabe bem disso. Professor Gerson, o Ipiranga teve bastante dificuldade, principalmente para conseguir neutralizar as ações ofensivas que eram organizadas pelo meio-campo, principalmente pelo número 10, Everton Garré. Será que não está faltando principalmente um jogador de mais combate para que o Ipiranga consiga ter mais força e dinâmica na marcação desta linha antes da defesa? Eu respeito todas as perguntas, mas eu não achei isso. Eu achei que foi um jogo de primeira e segunda bola longa. De repente a segunda bola a gente perdeu. Agora que eles conseguiram construir por dentro só na segunda bola, em questão de passe, de troca de passe, eu não achei isso. Agora, como eu falei, a gente perdeu muita primeira e alguns momentos a segunda. A gente trabalhou o jogo todo com 2 volantes, né? Primeiro tempo o Show e Cal, segundo tempo o Shoa e Lucas, que foi até uma ideia de repente botar 2 primeiro para a gente ganhar essa segunda bola. Né? E volto a falar, a questão não foi nem de construção, a questão foi quem alongava e a primeira e a segunda era a disputa. Eu acho que o jogo se desenhou o tempo todo, até inclusive quando nós fizemos a troca, eu acho que o melhor momento, se teve um pouquinho de momento positivo da equipe, foi o início do segundo tempo, no momento que sofreu o gol. Eu acho que a gente conseguiu trocar passe, a gente conseguiu ser mais lúcido no campo, né? Claro que faltou o terço final também, eu acho que a nossa fase ofensiva também, agora chegamos no terço, faltou alguma coisa a mais, né? 1 para 1 ofensivo, ganhar duelo. Então, assim, na minha visão, tá? Respeito a pergunta, mas eu acho que pode o Garré ter pegado alguma situação de segunda bola. Agora, de jogar passe, trocar passe, eu não visualizo isso. Eu acho que foi um jogo muito de primeira e segunda bola. Gerson Testoni, a gente sabe que o Campeonato Gaúcho é um campeonato um tanto quanto traiçoeiro, né? Até por ter jogos quartas e domingos ou quartas e sábados, e não há muito tempo para poder trabalhar, né? A gente vai observando que é viagem, joga. O Ipiranga, quais são os principais problemas que precisam ser ajustados na tua equipe, na tua opinião, e com relação também a como corrigir esses erros, se na tua opinião tem erros a serem corrigidos, para a sequência, já que o Ipiranga agora tem novos jogos, agora final de semana, no meio da próxima semana, como corrigir isso num campeonato tão rápido e dinâmico? Primeiro a gente vai avaliar novamente o jogo, eu acredito que tem que haver mudança sim, em todos os setores. Agora sim, a gente tem que ter um pouquinho, cada jogo é uma situação. O jogo do Internacional, por exemplo, a gente trabalhou uma estratégia de fechar bem o corredor central do Inter, né? Que é uma equipe que é semifinalista da Libertadores, que tem uma qualidade imensa. Eu acho que a gente errou muito em alguns momentos em querer pressionar o Internacional, então foi uma situação diferente.
e não ficamos com a bola. Hoje, por exemplo, assim, ó, apesar de nós não ter feito um bom jogo, mas a gente não foi, o adversário não teve volume, o adversário jogou por primeira e segunda bola, toda a bola alongada, né? Então, o que vamos levar do jogo de hoje? A gente melhorar essa primeira bola, nós temos que ganhar mais essa primeira bola e brigar um pouquinho para a segunda. A gente tentou durante a partida, porque assim, ó, a partir do momento que o adversário alonga a bola, a gente tem que brigar pela segunda, a minha linha da frente tem que baixar um pouquinho mais, meu esberá tem que fechar, o meu meia tem que baixar, por isso que eu troquei até o Tadei pelo Mossoró. A ideia do Tadei não foi nem com a bola, eu acho que o Tadei com a bola ele escondeu bem a bola, ele criou algumas situações. O problema era a recomposição, por quê? Porque o adversário alongava demais. Aí quando alongava a gente ganhava, às vezes que a gente ganhava a primeira, perdia a segunda, porque às vezes faltava recompor. Então o que a gente tentou fazer no intervalo, apesar de estar ganhando o jogo? Botar o volante lado a lado, Lucas e o Show, e trazer o Mossoró para essa segunda bola também, para a gente povoar um pouco mais o meio e ganhar a segunda e tentar ter o volume e a dinâmica. E até acredito que a gente conseguiu mais no segundo tempo, mas infelizmente a gente tomou um gol de bola parada, né? Onde complicou muito. Aí depois a gente tentou abrir o time novamente, arriscar, a gente fez um duplo 9, a gente trocou os lados do campo que precisa dar uma oxigenada, mas infelizmente a gente não conseguiu o empate. Mas, Fábio, assim, ó, eu acho que cada jogo é uma situação, né? A gente vai para um jogo agora, a gente tem que fazer outra situação, que é um jogo contra o Juventude, um jogo forte, a gente tem que ter o entendimento da partida, mas cada jogo a gente vai ajustando, vai potencializando, a gente tenta corrigir, apesar do pouco tempo, mesmo o trabalho tático sendo, né, só posicionado, a gente tenta corrigir com vídeos. A gente mostra o vídeo do jogo adversário, o jogo passado, é o que a gente vai procurar fazer de novo para a gente ajustar, de repente mudar uma peça ou outra em cada setor, para ver a situação do jogo em Caxias, que pode ser um jogo mais de transição. Então aí a gente vai resolvendo, cada jogo uma história, e eu acho que hoje o maior problema foi esse, a gente tentou solucionar, principalmente no intervalo do jogo, e eu acho que a gente, né, se teve algum momento melhor, eu acho que foi o início do segundo tempo, onde a gente começou a ganhar a primeira e segunda bola, a gente controlou mais o jogo, só que infelizmente a gente tomou um gol de bola parada que nos complicou um pouquinho. Testoni, tu conhece Gauchão porque passou no Brasil de Pelotas. Eu queria perguntar se a comissão técnica, e tu entende que nesses 4 jogos o resultado ele é preocupante, e dos 5 jogos em casa, o Ipiranga empatou 2 e um deles é contra o Grêmio. Como tu entende isso e se já há uma urgência de vencer o jogo no próximo domingo contra o Juventude? Isso aí com certeza, né? A gente tem que somar ponto. Agora a gente vai pensar no Juventude. Eu acho que a primeira ideia em Caxias é pontuar, né? Então a gente vai trabalhar jogo a jogo, mas claro que eu acho que a gente precisava ter pontuado mais, isso nos preocupa. O Campeonato Gaúcho realmente é muito difícil, muito equilibrado. Mas assim, ó, como treinador, o que eu tenho que avaliar? Eu acho primeiramente o desempenho. O jogo do Caxias a gente empatou o jogo, mas a gente fez um excelente jogo na minha visão. Hoje não, hoje o desempenho foi abaixo, então a gente tem que ajustar. Como eu falei, a gente precisa rever peças, trocas, se precisar, necessitar em todos os setores, para a gente voltar a ser competitivo, principalmente. Agora, porém, do outro lado também a gente tem que ter um cuidado muito grande, para esses atletas também não perderem a confiança, porque o futebol ele se faz de confiança, então a gente tem que ter um cuidado, essa parte psicológica também. O grupo que a gente tem é isso aí, né? A gente vai até o final com eles, então a gente tem que ter um cuidado, eu como comandante, por isso que a gente chama muita responsabilidade, e eu chamo a responsabilidade para mim, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado da parte psicológica, e aí para frente a gente tem que ver o desempenho, o que a gente precisa melhorar, de repente uma peça ou outra trocar para a gente voltar a ser competitivo já no jogo de domingo. Pergunta, professor, é justamente essa: como projetar o jogo do próximo final de semana contra o Juventude, e se pode haver mudanças mais específicas, como no contexto do jogo e principalmente na formação inicial? Quem sabe iniciar com 3 zagueiros, quem sabe povoar mais o meio campo com 2 meias, retirando um atacante de beirada. Pode acontecer todas essas modificações? Pode acontecer, a gente vai avaliar novamente o nosso jogo, a gente vai avaliar o adversário também, né? A plataforma que usa, a forma que gosta de jogar, quais os corredores, essas situações todas, se pressiona alto ou não. Então a gente vai avaliar tudo isso aí. A plataforma a gente já, como eu falei, a gente trabalhou muito na pré-temporada, as variações.
Então a partir de amanhã cedo já a gente começa já a pensar nessa situação e a projetar o jogo de domingo. Gerson, quero insistir na pergunta na linha do FIFO, que é com relação ao melhor Ipiranga que a gente viu durante a pré-temporada foi o Ipiranga com 3-5-2. Só que ficou aquela imagem, aquele recorte para boa parte do torcedor do Ipiranga contra o Guarani de Bagé no primeiro momento. A gente observou que o Ipiranga conseguiu ter um grande desempenho nesse esquema, mas também a gente tem observado em alguns momentos alguma fragilidade no setor de meio de campo. Tu acredita que é pelo grupo ser também ainda novo, tu estás buscando o encaixe da equipe, poderíamos ter mudança não só de peça, mas uma mudança tática também, quem sabe reativar esse esquema com 3-5-2? Não, com certeza, né? Como eu falei, a gente jogou nas duas situações. Sobre peça, cara, eu não deixo ninguém em zona de conforto no meu grupo, né? A gente vem aqui, a gente assume a responsabilidade como treinador. Agora lá dentro a cobrança é forte e se precisar trocar eu vou trocar, isso não tenha dúvida, né? Não tem nenhum jogador que segure por nome alguma situação e o grupo sabe disso, o grupo é bom nisso aí também, tem um entendimento. Então se precisar trocar peça a gente vai trocar, se precisar mudar a plataforma, como eu te falei, a gente precisa avaliar primeiro, né? O importante é que a gente trabalhou as duas situações, então se haver a troca eles já estão preparados também. Então a gente vai avaliar um por um, setor, a situação do adversário para a gente tentar fazer uma equipe competitiva para o jogo do domingo. Coletivo encerrado. Tá aí a palavra do técnico Gerson testou a entrevista.